Eu preciso te confessar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade em me concentrar, em focar e ser produtivo. É muito difícil para mim conseguir pegar um projeto do início ao fim. Eu já lutei muito contra isso e eu já tentei várias abordagens, vários sistemas para conseguir resolver esse problema. E ao longo dos anos, eu fui descobrindo algumas maneiras de usar ferramentas para que eu consiga me manter no caminho certo, não desviar e não me distrair com facilidade. Então, realmente foram muitos métodos, muitas ferramentas de produtividade, de gestão de tarefas que eu já implementei e que me ajudaram em algumas áreas, mas não em todas. E depois de todo esse aprendizado, eu fui criando um método que fizesse sentido para mim e que me ajudasse, porque apesar de ter esse problema, eu não posso deixar que isso me afete tanto na minha vida pessoal quanto no meu trabalho, né? Então, eu precisava de alguma coisa externa para me manter no caminho certo. E foi somente o método GTD, Getting Things Done, de um livro em português, a tradução se chama Arte de Fazer Acontecer, que me ajudou a criar um sistema de gestão eficiente de tarefas e projetos e que eu já venho usando há algum tempo e é bastante eficiente para mim. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da implementação desse sistema, mas antes disso eu quero falar que é importante entender que para ser produtivo, para você conseguir ser focado, não é só uma ferramenta que vai te ajudar nisso. Existe toda uma etapa por trás da ferramenta em si. Ela é uma das últimas etapas. Então, você precisa ter clareza das coisas que você está fazendo. Você precisa ter clareza dos objetivos que você tem para a sua vida, para o seu trabalho, das metas que você tem que cumprir. Então, tudo isso consolida uma base para que depois você tenha um sistema que te ajude a executar essas coisas. Então, o sistema é uma das últimas etapas, como eu disse, né? Ele é talvez uma das menos importantes. Você pode usar vários sistemas diferentes, você pode anotar as coisas no seu caderno, mesmo que isso seja ineficiente, mas se você tiver clareza dos objetivos, das metas que você tem para a sua vida, isso vai fazer com que você seja muito mais produtivo. Então, dito isso, bora explicar um pouco desse método GTD. Eu vou resumir muita coisa, não faz sentido eu falar sobre todo o método aqui. Se você quer entender melhor, leia o livro ou pesquise algum resumo de como que funciona. Mas a ideia dele é você ter um sistema de gestão por etapas. Então, a primeira etapa é você ter o que ele chama de inbox, que seria uma caixa de entrada. Toda tarefa nova que você tem que fazer, que você se lembra, que alguém te pede, que veio de algum lugar, você precisa jogar numa caixa de entrada. Depois que você jogar numa caixa de entrada, você precisa revisar essa caixa de entrada para decidir a prioridade, a importância daquela tarefa, qual que é o contexto dela. Contexto é o local físico onde você vai executar ela, por exemplo, no seu escritório do trabalho, na sua casa, no supermercado, ou pode ser também uma ocasião, quando você vai executar aquela tarefa. Talvez é uma tarefa para o final de semana, talvez é uma tarefa para uma data muito específica. Então, o contexto é você definir quando ou onde você vai executar aquela tarefa. E uma vez feito isso, preenchido essas e algumas outras informações, você consegue priorizar aquela tarefa e decidir se você vai fazer ela hoje ou amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês. Então, você define também um prazo para ela. Então, esse é um resumo muito grande de como que é esse método. E o que eu quero mostrar no vídeo de hoje é como que o Notion, novamente o Notion, pode ajudar a gente a criar esse sistema em etapas e a ter mais clareza das coisas que a gente precisa fazer. Então, bora lá que eu vou mostrar como organizar isso no Notion para você se tornar mais produtivo e mais eficiente. Então, como eu disse, a primeira parte é a caixa de entrada, né? Eu chamei aqui de inbox. Então, toda tarefa nova que eu tenho, ela vem para cá. Então, digamos que eu queira criar aqui uma nova tarefa, eu vou chamar de gravar vídeo para
mostrar como eu organizo as minhas tarefas. Então, uma vez que eu criei essa tarefa, ela vai vir para cá, assim como tem outras tarefas que eu já registrei aqui. E como eu disse, eu preciso definir a prioridade disso, né? Então é uma prioridade alta, média ou baixa. E aí vai de acordo com cada um, né? Nesse caso eu vou escolher média aqui. E qual que é o contexto dessa tarefa, né? Quando ou onde eu vou executar ela? Nesse caso eu vou colocar que é sábado de manhã, que é quando eu costumo normalmente gravar os meus vídeos, né? Então esses contextos são muito legais para te ajudar a definir quando e onde você vai fazer a tarefa, né? Eu não coloquei o onde porque eu sempre faço a tarefa aqui no meu escritório, seja do trabalho, seja da minha vida pessoal, né? Mas você também pode definir isso se você tem lugares diferentes em que você executa suas tarefas. E aí a parte de projeto é quando você tem várias tarefas para um mesmo objetivo. Nesse caso é melhor você controlar ela através de projetos, né? Então você pode criar um projeto, por exemplo, iniciar um canal no YouTube. E aí você vai ter várias tarefas lá dentro que vão te ajudar a concluir esse projeto, né? Então essa é a ideia do projeto, é quando você agrupa várias tarefas dentro de um lugar só. E aqui você define também o prazo dessa tarefa. Então essa é a parte de inbox, que é a caixa de entrada, né? Que é onde todas as tarefas são registradas. E uma vez que eu já registrei essa tarefa, já defini a prioridade dela, eu posso marcar ela como analisada. Feito isso, ela vai entrar na minha fila de tarefas que eu tenho para fazer, né? Não mais na minha caixa de entradas. E essa é a próxima etapa que a gente vai ver. Então aqui na minha fila de tarefas, eu tenho todas as tarefas que eu já registrei algum dia e elas estão agrupadas por áreas. Então isso é muito legal também. Não é uma das etapas do sistema, mas eu coloquei isso aqui porque eu acho muito útil. Então definir a área é importante porque você consegue agrupar as tarefas em conjunto, né? Então você sabe que para aquela área tem aquele conjunto de tarefas. Isso também é outra etapa que te ajuda a priorizar as tarefas, né? Então eu sei que, por exemplo, essa área de aprendizado, de estudos, não é uma coisa tão prioritária assim. Então não é algo que eu vou dar atenção de imediato. E aqui eu coloco mais informações que vão me ajudar a definir quando eu vou fazer essa tarefa. Então eu tenho essa coluna de energia que vai definir qual é a energia que eu preciso para executar aquela tarefa. É uma energia baixa, média ou alta? Se for uma energia baixa, eu sei que eu posso fazer aquela tarefa às vezes à noite, depois do trabalho, porque eu não preciso colocar tanta energia assim, é algo mais operacional. Só que se for uma energia alta, no meu caso, eu preciso fazer aquilo durante a manhã, porque é onde a minha energia está mais alta. Então, essa energia me ajuda muito a definir qual que vai ser o contexto. Então, nesse caso aqui, como eu coloquei energia baixa, eu coloquei o contexto como terça ou quinta noite, porque é um momento depois do trabalho, né? Eu já gastei minha energia durante o dia de trabalho e eu não tenho tanta energia assim mais. Mas para essa tarefa eu sei que eu posso fazer ela dentro desse contexto, porque ela não requer muita energia. É importante também você definir se essa tarefa é uma tarefa rápida ou não. Se for uma tarefa rápida, faz sentido você executá-la na próxima oportunidade que tiver. Porque no livro o autor fala muito dos circuitos abertos que a gente tem, né? Então, cada pendência que a gente tem, cada projeto que a gente tem que fazer, ele abre um circuito na nossa mente. E quanto mais rápido a gente conseguir fechar esse circuito, melhor vai ser, porque a gente vai esvaziar a mente, vai abrir espaço para outras coisas, né? Então, quando eu faço isso, eu vou mostrar na próxima etapa, mas automaticamente essa tarefa já vai para a minha lista das tarefas do dia ou das tarefas da semana. Porque é algo muito simples, eu sei que eu faço em alguns minutos e é melhor eu já acabar com aquilo de uma vez. Então, essa é a parte onde eu reviso e aí toda semana eu entro aqui nessa aba de revisão e vejo todas as tarefas que eu tenho que fazer ainda em qualquer uma das áreas e aí eu defino para a minha próxima semana quais vão ser as tarefas que eu vou executar. Uma vez que eu definir quando eu quero executá-las, eu posso vir aqui e colocar o prazo nelas, né? Então, digamos que se eu quero executar essa tarefa na próxima semana, eu vou colocar o prazo aqui como dia 28, vocês vão ver que ela já saiu daqui. Ela vai entrar na lista de tarefas da próxima semana que eu vou mostrar.
Então aqui são as tarefas que eu preciso executar hoje. Essas tarefas que eu consigo fazer de forma rápida, por mais que eu não definir um prazo para elas, elas sempre vão cair nessa aba de tarefas para hoje. Por quê? É melhor eu executar aquilo de uma vez, já que ela é rápida de fazer, e eu me livro dessa tarefa. E além disso, as tarefas que tiverem um prazo para hoje, elas também vão entrar aqui, né? Então, com isso eu tenho clareza de tudo que eu tenho que fazer no dia de hoje. E todo final de dia eu reviso as tarefas que eu tenho na semana e decido quais são as tarefas que vão entrar para o meu dia seguinte. Nesta outra aba aqui eu tenho a visão da semana, então aqui não tem nenhuma tarefa pendente para esta semana que eu tenho que fazer, mas é uma visão bastante similar com essa aqui do dia de hoje, porém aqui é para a semana inteira. Então, como eu disse, no final do dia eu reviso todas essas tarefas que eu tenho que fazer para a semana e coloco as que eu vou executar no dia seguinte. Então é isso, pessoal. Esse é o sistema que eu venho usando há algum tempo, que vem me ajudando muito a me manter focado, a saber quais são as minhas prioridades, né? E eu espero que possa ser útil para você também. O que eu costumo falar de gestão de tarefas é que o melhor sistema é aquele que funciona para você. Então esse tem funcionado muito bem para mim. Eu quis compartilhar porque eu sei que pode ser muito útil para outras pessoas também. Espero que seja para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui se você costuma usar algum sistema para gestão de tarefas. O que você achou desse sistema usando o Notion. E se inscreve no canal, porque toda quinta tem vídeo novo mostrando coisas como essa no vídeo de hoje. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!